Então, boa noite aí, pessoal. Então, bem-vindos aí, né, nessa primeira web aula da unidade curricular aí, né, pessoal, a primeira do curso, que é de fundamentos elétricos, ok? Então, aqui, pessoal, vou compartilhar a tela aqui com vocês, só lembrando que toda web aula que a gente faz aqui no ao vivo, a gente deixa gravado, certo? Mesmo para quem aí trabalha em turno, né, em sistema de turno, pode assistir para poder assistir aí posteriormente, né? Então, olha lá, compartilhando a tela aqui, pessoal. Então, esse aqui é o aba de vocês, né? Então, toda vez que vocês entram, tem essa cara aqui, certo? As atividades, pessoal, que vocês vão fazer à distância, como eu falei lá na aula inaugural, mas aqui, se for para reforçar, tá nessa aba aqui, situação de aprendizagem. Ela tem uns valores aqui, né? Por exemplo, essa aqui tem 36, essa aqui tem 9 pontos, e o momento presencial vale 51 pontos. É uma aula só, nesse caso aqui, certo? Dependendo da unidade curricular, obviamente, vai ter mais aulas presenciais. Essa aqui é só uma, ok? E aqui, pessoal, é onde vocês acham toda, então, a atividade. Essa parte aqui de primeiros passos, o que que tem? É o plano de estudo. O plano de estudo, o que que é, pessoal? Um norte aí para vocês. Para quem nunca teve, então, aí um contato com o EAD, né? Nunca estudou à distância, aqui tem uma forma aí de vocês se organizarem. Como organizar aí ao longo dessa unidade curricular aí, né? Por exemplo, essa unidade curricular, ela tem 100 horas, ou o equivalente a 36 dias. Como é feito esse cálculo aqui, pessoal? Considera assim, então, pessoal, que vocês tenham 3 horas diárias ou 15 horas semanais para poder fazer o estudo, certo? Entende-se, então, essa quantidade como uma quantidade satisfatória para vocês poderem estudar e absorverem bem o conteúdo, certo? E levar esse conhecimento com vocês adiante, né? Então, esse aqui dá um norte. Não é obrigatório seguir isso aqui, pessoal. É só para vocês terem um norte, uma noção, ok? É, Aqui seria o guia de ambientação. Aqui não precisa, seria guia de envio de atividades, uma forma de como vocês enviam atividade, mas eu vou falar para vocês aqui como fazer. A parte de comunicação aqui, pessoal, essa aba comunicação, ela tem dois fóruns. Esse fórum de apresentação, você se apresenta aqui, né? Então, aqui, por exemplo, é só se quiser também, pessoal. Aqui não é obrigatório, esse aqui não é obrigatório, certo? Aí vocês vêm aqui em responder, vai colocar o nome de você, colocar aqui, bom dia a todos, meu nome é, por exemplo, é Anderson, tal, tal, tal. É só se quiser também, aí você envia a mensagem que aparece, certo? Aí todos têm acesso a essa mensagem. E esse outro aqui, pessoal, é o fórum de dúvidas. Se você tem dúvida do conteúdo, você pode clicar aqui, é, pode colocar aqui responder, coloca a sua mensagem, faz e envia a mensagem ao fórum. Essa dúvida vai ficar aqui, vai ficar aberta ao AVA. Caso vocês queiram escrever de forma privativa, só direcionado para mim como tutor, aí vocês clicam aqui, ó, resposta privada, aí chega somente a mim, certo? Aí não fica visível para os demais colegas. Esse aqui seria uma dúvida geral. A outra forma que eu falo para vocês entrarem em contato comigo é por aqui, ó. Então vocês, deixa eu só sair aqui. A outra forma, pessoal, é por aqui, ó. Então aqui, ó, vocês clicam na setinha, aí tem eu aqui, o tutor e a monitor. Para falar comigo é só vir aqui, ó. Vem nessa caixinha aqui, ó, mensagem. É só clicar aqui, ó, em cima da foto aqui, ó, e mandar a mensagem. Ou por aqui, ó. Opa, perdão. Vou entrar como aluno aqui, pessoal, como se fosse um aluno para vocês verem, ó. Então vem aqui aluno, né? Então vem aqui fundamentos. Então vocês vêm aqui, ó. Aliás, perdão, pessoal, aqui não. Tô cometendo um erro. Eu peço perdão para vocês, não é aqui não. Na verdade é aqui, ó. Vocês vêm aqui em participantes. Aí aqui, por exemplo, tá vendo? Tem todos que estão, tem você e os demais colegas, né? Tem eu e a Stephanie, que é a monitora aí de vocês, né? Por exemplo, quer mandar uma mensagem aqui para mim, ó. Perdão, vou mandar uma mensagem aqui, por exemplo, o Adilson, ó.
Aí vai aqui, enviar mensagem. Aí você clica em enviar mensagem, você escreve uma mensagem aqui, certo? Aí chega a mensagem, fica nessa, tá vendo aqui, ó? Aí fica as mensagens aqui. Então, todo mundo que me manda mensagem, eu recebo aqui, certo? Fica um númerozinho aqui, porque a mensagem não foi lida ainda. Então, essa é uma forma de entrar em contato comigo, outra é pelo meu e-mail, tá vendo? Ó, tem meu endereço de e-mail aqui, ó, anderson.juliano.s@gmail.com. É outra forma de comunicação, você pode fazer o envio do e-mail. Aí, pessoal, outra coisa aqui, só para falar, são as dúvidas gerais. Essas dúvidas gerais seriam dúvida, então, de acesso, problema de acesso, login, né? Como eu faço para acessar o EAD, né? Então, seria coisas mais da plataforma em si. Aí, essa aqui vai para o monitor, no caso, vai para a Stephanie. E esses fóruns de discussão aqui, pessoal, são os fóruns de discussão avaliativos. O que que são eles? Por exemplo, vou clicar aqui, ó. Então, no fórum aqui de discussão 1, eles são avaliativos. Então, tem aqui um problema e vai ter uma pergunta aqui, ó, por exemplo, o que pode ter acontecido, quais as principais causas desse problema. Então, para responder esse fórum, vocês vão clicar em responder, fazer então a resposta de vocês e enviar a mensagem ao fórum. E assim que chega, por exemplo, eu vou colocar aqui, abrindo duas mundos aqui, ó, e eu vou atribuir a nota para vocês. Cada um vai ver sua nota, que é só eu que enxergo essa nota aqui de vocês. Os demais colegas não enxergam suas notas. E é bem privativo nessa questão. Ok, pessoal, eu mesmo vale lá para o fórum de discussão 2, que também é avaliativo. Aí, juntando os dois fóruns, ele vale em 4 pontos, cada um valendo 2 pontos. Aqui no conteúdo do curso, pessoal, a gente tem, então, o conteúdo do curso, que seria uma espécie de uma forma reduzida do que a gente vê do livro, né? Seriam forma de slides, que a gente chama de SCORM também, mas na verdade a gente entende como slide, tipo uma parte resumida da matéria. Então, tem a descrição da situação de aprendizagem e aí, por exemplo, tem a situação de aprendizagem, que é aquilo que você vai fazer então aqui na etapa EAD, e abaixo da situação de aprendizagem, da descrição, tem, por exemplo, o conteúdo que é pertinente para vocês solucionarem então a situação de aprendizagem. Então, por exemplo, essa situação de aprendizagem, a gente vai ver que vai precisar, então, desse conhecimento, que é de eletricidade aplicada à eletrotécnica. A gente vai ver, então, princípio de eletricidade, grandezas elétricas, leis de Ohm, associação de resistores e circuitos elétricos. É basicamente o que vai precisar para poder responder, então, a SAP 1, correto? Aí, voltando aqui, pessoal, um conteúdo do curso, depois eu vou voltar nele aqui, tem a apostila. Né? Então aqui, ó, clicou, vocês têm acesso então à apostila. Infelizmente, pessoal, não tem como baixar e nem tirar a cópia, por questão de direitos autorais. Então, só acesso direto no link e acesso então pelo PC ou pelo smartphone também. O livro, pessoal, peço que vocês leiam ele, certo? Faz parte também aí da aprendizagem de vocês. O livro, pessoal, não é um livro extenso. É um livro bom, com uma linguagem boa, agradável, e bem sucinta, bem objetiva. Então, assim, ela não tem encheção de linguiça, né? Já vamos colocar no popular aí, traduzir no popular, né? Então, então, então aqui, né, pessoal? Pode ver, olha lá, tá vendo? Fala que tem a matéria. É uma leitura boa, pessoal. Recomendo fortemente vocês tenham acesso ao livro e façam a leitura também. Ok? A biblioteca, então, aqui, pessoal, seria, então, alguns materiais complementares, né? Seriam alguns materiais complementares, simulador de circuito elétrico, né? São vídeos, PDFs, né? Por exemplo, uma lista de exercícios sobre análise de circuito elétrico. Se você ainda não tem uma noção do que é, por exemplo, circuito elétrico, então aqui, ó, tem uma listinha aqui que ajuda vocês a entender os conceitos, né? Material complementar aqui, ó, tá? Lista de exercícios sobre análise de circuito elétrico, enfim, tudo que é, ó, vídeos, ó, então seria vídeos mesmo do YouTube, ó, sobre eletricidade básica, tá vendo? Tudo do Telecurso 2000, ó, são vídeos antigos, mas extremamente didáticos e úteis aí para vocês, certo? Para poder enxergar aí
conhecimentos dessa unidade curricular. E aqui, pessoal, webaulas é onde, então, eu coloco as webaulas gravadas. Essas aqui são webaulas anteriores, né, de outras turmas. Eu vou até apagar elas aqui depois. E vou deixar, essa aqui, por exemplo, eu vou deixar gravada aqui, disponibilizado para vocês. Certo? E aqui, então, como eu falei, a situação de aprendizagem. Hoje eu vou falar com vocês sobre a situação de aprendizagem 1. Então, aqui a gente tem duas formas para poder acessar o descritivo da situação de aprendizagem. Por aqui, né? Eu clico aqui, então, ó, eu venho aqui, ó, SAP 1. Aí aqui tem um descritivo, ó. Então, vamos lá, cada estudante. A empresa em que você trabalha dispõe de um equipamento projetado para manter a temperatura de uma estufa em 80 graus Celsius. Nessa estufa, os materiais metálicos recém-pintados são depositados e mantidos por 4 horas para secagem àquela temperatura. Basicamente, o equipamento utilizado para aquecimento do ambiente consiste em resistores interligados conforme diagrama esquemático do anexo 1. No caso, está na folha de resposta, certo, pessoal? Então, aqui tem as etapas, né? Então, vamos lá. Etapa 1, sua primeira tarefa consiste, então, em analisar o esquemático e elaborar um passo a passo que está na folha de resposta para identificar a tensão, a corrente elétrica e a potência dos resistores desse equipamento. Etapa 2, né, em seguida, preencha a tabela 1 com os dados relativos, então, de tensão, corrente elétrica e potência dissipada em cada componente destacado, além, então, de encontrar o valor de resistência elétrica equivalente ao circuito, corrente elétrica total e potência total dissipada. Certo dia, aconteceu, então, um problema no resistor R2 do equipamento responsável pelo aquecimento da estufa. Por esse motivo, as proteções aplicadas no equipamento forçaram seu desligamento, atrasando o serviço de pintura. Você foi chamado, então, pelo gerente da área de pintura para fazer o diagnóstico do equipamento. A etapa 3, né, que então, para conseguir realizá-lo, você deve preencher as tabelas 2 e 3, que está na folha de resposta, com os valores solicitados. Para os casos, então, onde R2 está em curto-circuito e aberto. Então, aqui, pessoal, essas 3 etapas, vai estar na folha de resposta, vocês vão responder ela e fazer o envio para mim, ok? Vou mostrar para vocês como como poder responder, as formas que eu aceitei para vocês responderem e fazer o envio para mim, certo? E a etapa 4, pessoal, quando está escrito presencial aqui, quer dizer o quê? Que vocês vão fazer, por exemplo, essa etapa aqui lá na aula presencial. Então, vai ser lá com o professor na unidade. Então, lá, por exemplo, para finalizar, você vai revisar alguns conceitos de eletricidade em uma aula presencial e realizar uma avaliação para identificar o entendimento do conteúdo. Então, um professor não necessariamente pode falar da SAP em específico, mas ele vai falar dos mesmos conceitos e do mesmo conteúdo relativo, então, à situação de aprendizagem. Não necessariamente igual, rigorosamente igual, mas são os mesmos conhecimentos, certo, pessoal? Não se assuste, por exemplo, se o professor fala uma coisa que está um pouquinho diferente. Não quer dizer que esteja totalmente diferente, mas é totalmente pertinente para as capacidades que você tem que desenvolver aí para o curso aí, para a profissão de vocês. Certo? Então, vamos lá. Iniciando, então, pessoal, como eu falei, então tá aqui, ó, a folha de resposta aqui, ó. Então, quando você clica aqui, pessoal, por exemplo, já tem os documentos. Então, aqui, ó, folha de resposta. É o que você vai utilizar para poder responder, né? E antes de iniciar aqui, pessoal, tem uma outra forma de acessar a situação de aprendizagem. Onde é? Aqui, ó. Vem na aba conteúdo do curso. Como eu falei, aqui, ó, conteúdo do curso. Entrar. Aqui, ó, situação de aprendizagem. É o mesmo nome, estufa danificado. Só que aqui vai estar em formato de uma história, tá vendo? Vai ficar um formato aqui de diálogo, uma historinha. Aí, pessoal, fica a critério de vocês, né? A mesma descrição que tem lá, só que lá, vamos dizer assim, é mais formal, em formato de texto, né? Ou aqui mais de uma forma, vamos dizer assim, mais interativa, com uma história, né? Uma contextualização, aí vai dar facilidade de vocês aí. Tem gente que gosta dessa forma, tem gente que gosta de outra forma, que são as duas formas aí de acesso à situação de aprendizagem. Vai falar a mesma coisa que eu falei lá no resumo. Então, por exemplo, aqui, ó, etapa 1. Ó, em um arquivo de texto, descrevo passo a passo então, para identificar a tensão, corrente elétrica e a potência dos resistores de equipamento. Ó. Então, eu tenho aqui, ó. Aqueles mesmos documentos, vou abrir aqui, ó. Aqui, ó.
na verdade, esse circuito é o mesmo desse aqui, né? Então, são, como diz, caminhos diferentes para chegar ao mesmo lugar, né? A etapa 2 também é a mesma forma, ó. Preencher a tabela 1 com os dados sobre corrente elétrica, potência dissipada, né? Então, tá tudo aqui, pessoal. Então, tá tudo aqui na parte da situação de aprendizagem. Então, aqui, pessoal, vou iniciar aqui, ó. O que eu vou precisar? Descrição do passo a passo, então, para identificar a tensão, a corrente elétrica e a potência dos resistores desse equipamento. Pode falar, Lindomar. Professor, boa noite, pessoal. Boa noite. No esquema aí que está aí, do circuito, a gente vai ter que resolver primeiro os paralelos, né? Para depois fazer o circuito completo. Isso. Para quem já viu essa parte de elétrica, a gente primeiro coloca a resistência equivalente entre esses dois, que tá em paralelo. Aí depois ele fica uma resistência só, né? Aí depois fica os três em série, né? Aí é só somar, certo? Sim. Certo. Então aqui, ó, então a primeira coisa que a gente faz aqui é identificar a tensão, a corrente e a potência dos resistores. Então tem que olhar, então, não só o geral, tem que olhar em cada um dos resistores aqui, né? Então primeiro vamos achar a resistência equivalente. Então, aqui, ó, resistência. Ó, resistência equivalente, né? Então aqui, ó. Então essa primeira resistência equivalente, ó, então é igual, ó, seria R2 vezes R3 dividido R2 mais Pronto, pessoal. Então aqui eu sei, ó, só fazendo as contas, vai dar 12, né? Então aqui é 12, né? Então 12 ohms, essa resistência equivalente, né? Então aqui é só somar, ó, 50 com 12 com 10 vai dar então 72. Então vamos dizer, a resistência total vai ser de, ó, 10 mais 12. Então dá 72 ohms, certo? Então aqui, pessoal, com a resistência total, eu vou usar então aquela primeira lei de Ohm, né? Que é, então, U é igual a R vezes I, né? Então pronto, eu sei que a minha tensão aqui, ó, ela é de 70 volts. E a minha resistência total aqui é de 72. Deixa eu só admitir aqui. E vezes a corrente que eu quero achar. 72, pessoal, está multiplicando aqui, ó, na igualdade eu passo ele, então, multiplicando eu passo ele dividindo. Então, aqui, ó, a minha corrente, então é 70 dividido por 72. Então, eu acho a minha corrente I aqui, ó, que passa no meu circuito. Correto? Então, eu sei que, por exemplo, essa mesma corrente que passa aqui é a mesma que passa em R1 e R4. Aí agora eu vou precisar de colocar qual a corrente que passa em R2 e R3. Certo? Então, peraí, pessoal, deixa eu só pegar minha colinha aqui. Você quer falar mais alguma coisa, Indomar, ou tá tudo ok?
Não, tá tudo ok. Deixa eu só pegar aqui, pessoal. Só pegar minha colinha aqui. Como é que eu consegui? Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só achar. Então, aqui, ó. Só para pegar minha colinha aqui, pessoal. Então, aqui, ó. Então, a minha tensão, por exemplo, em R2 e em R3. Bom, então a minha corrente, como a minha resistência em 20 aqui ela é menor, então a maior corrente que vai passar aqui, ó, vai ser aqui, né? Então eu vou chamar de I1 e esse aqui eu vou chamar de I2, certo? Então vamos lá, ó. Em R2 aqui, ó, a tensão então vai ser então de a tensão vai ser de 11,6 e a tensão é a mesma, né? Porque está em paralelo. E minha corrente então vai ser maior em R2 e menor em R1, certo? Então, aqui é o seguinte, por exemplo, U é igual a R vezes I, ó. Então, por exemplo, eu vou colocar a minha, para calcular, então, a tensão aqui, ó, de R1, então, ó, 1 é igual a R1 vezes I, né? 1 é o que eu quero descobrir, né? E R1 é 10. E a minha corrente, que eu achei aqui, que é 70 por 72, certo? Aí, fazendo as contas, eu acho, então, a minha tensão aqui, né? A tensão que vai ter aqui eu vou utilizar a partir da resistência equivalente de 12. Então, ó, o R é aqui, ó, é igual a vezes I. Então, aqui, ó, eu vou achar, então, que a tensão que eu quero é igual a R equivalente, que é 12 vezes 70, dividido por 72. Aí aqui eu, então, acho a minha tensão. A partir dessa minha tensão aqui, que eu achei aqui, né? Eu acho, então, a corrente em R2 e em R3. E preencho aqui, pessoal. Ok? Alguém conseguir entender aí, pessoal? Para calcular a resistência e a tensão é U igual a R vezes I, né? Mesma coisa a corrente. E a potência, pessoal, a potência tem duas formas. Só que nesse caso em específico, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Potência é igual a tensão vezes a corrente. Pronto, aí com a potência, aí eu preencho as tabelas aqui. Ok, pessoal? Alguma dúvida aqui, né, com relação a essa primeira etapa aqui? A primeira e a segunda etapa, né? Não, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a etapa 3. Então, a etapa 3, eu vou preencher então as tabelas 2 e 3 pelos valores solicitados para os casos onde R2 está em curto-circuito e em aberto. Em curto aqui, pessoal, o que quer dizer em curto? Deixa eu só apagar aqui, ó. O que eu falo quando está em curto? Quando tá uma resistência está em curto. Quando está em curto, quer dizer que não tem não tem, é como se a resistência não existisse, ela fosse nula. E quando está em curto, a minha corrente, ela vai então, ela tende a ir para o lugar que tem menos resistência. Então, onde está em curto, obviamente não tem resistência. Então, minha corrente passa toda para cá. Aí, de fato, é como se essa minha resistência R3 aqui nem existisse.
E a tensão aqui, ó, vai ser praticamente a mesma. Então aqui, ó, deixa eu só mostrar. Olha lá, então a minha resistência equivalente, ó, vai ser 50 mais 20. 50 mais 20, 70, ó. Certo? Aliás, em curto é assim, né? Eu tô sem imagem. Tem alguma na minha internet aqui? Oi? Não tá Tô compartilhando aí sem a imagem. tela? Não, você tá acessando por onde? Pelo computador ou pelo celular? Pelo celular. Deixa eu ver. Tenta tirar, porque talvez é porque tenta compartilhar junto com a sua imagem, alguma coisa assim. Como eu compartilhei a tela, vê se tenta pegar a janela, Então tá, então. abre. Peraí, só um pouquinho. Eu vou sair e voltar ali. Tá. Professor, Sim, pode falar. a tensão total aí do, do resistor 1 e 4 vai ser 0,972 amperes? Isso. Ah, Deixa eu sim. só. Eu, Deixa eu tava me, só. eu me perdi aqui nas contas. Peraí, rapidinho aqui, mas vou só pegar a minha colinha aqui, certo? Peraí que eu tenho Ah, minha ok. colinha aqui só para te mostrar o raciocínio. Não, É, porque rápido. eu só estava em dúvida aqui, porque eu me perdi aqui. Não, rapidinho, deixa eu só um minutinho. Vou Ah, pegar ok. acesso à minha mochila aqui.
Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu só situar aqui. Então, a resistência, como eu falei, né? Deixa eu compartilhar de novo a tela. Isso, então. Então, voltando aqui, pessoal. Bom, pessoal, então voltando aqui. Como eu falei, pessoal, como está em curto, eu praticamente, então, eu ignoro essas duas resistências aqui, fica só de 50 e a de 10, né? Então, fica uma resistência aqui, no caso, equivalente de 60. Na verdade, deixa eu só colocar aqui, ó, então fica de 60 equivalente, né? Então, a minha corrente, pessoal, vai ser, então, 60 dividido por 70, que vai dar, então, 1,16 amperes. E a minha potência, né? Fazendo, então, a minha potência vai ser, então, 13,456 watts, né? Então, aqui, ó, a resistência 2 e 3 não vai existir, então, R3 vai ser 0, então, aqui tudo vai ser 0. E a minha resistência 1 vai ser 10 e aqui a R4 vai ser 50, certo? Só preenchendo aqui, pessoal. Aí a tensão sempre vai ser de 70, então 70, aqui é 70. Aí é só fazer as contas, certo, pessoal? Aí aqui é só utilizar, para corrente, então, é U igual a R vezes I, e potência é igual a U vezes I, certo? Então esse aqui é para o caso, pois resistor 2 em curto. Agora, considerando ele em aberto, como é essa situação, pessoal? R2 em aberto, o R2 é como se fosse assim, ó, eu vim aqui eu vi aqui com, vamos dizer assim, cortei. Aí ele fica, aí é como cortou, então aqui agora está em aberto. Aí a minha corrente ela vai fazer esse caminho aqui, ó. Então agora vai ter a resistência de 10, a R3 de 30 e a R4 de 50. Então, somando, né, 50 com 30, 80, fica 90 ohms, né? A minha tensão é de 70 aqui, ó. Dá, então, uma corrente de 0,77 amperes. E a potência, né, pessoal, nesse aqui fica de 5, potência é U vezes I, né? Então, a tensão é 70 vezes 0,77, ó. Então, aqui, ó, só fazendo as contas aqui, ó. 70 vezes 0,77, 53,9. Então, fica 53,9 watts. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aí? Algum questionamento? Aí aqui é só preencher. Certo, pessoal? Pode falar, Lindon. Professor, o meu ficou 54. Não, mas você vai arredondar aqui e fica 54, não tem problema. Porque fica 53,9, não tem problema não. Arredondar aí vai depender do seu calculadora. Você fez no Excel, aí arredonda, faz o arredondamento. O meu ficou 54,444, professor. Não, mas é porque, por exemplo, na primeira aqui, ó, só fazendo a conta ali, ó, a corrente na primeira situação, ó, como é que ela fica, ó. Ela fica, ó, 70 por 72, ó. Olha lá, ó, viu? Vira uma dízima periódica. Então acaba que tendo um arredondamento. Aí fica mesmo, tem essas diferençazinhas, mas essas casas após a vírgula aí é praticamente
é praticamente desprezível, até pela resistência. As resistências são consideradas pequenas, então nem tem essa diferença toda. Então, aqui na minha questão, então, não vai ficar errado, né? Porque eu já até enviei já. Não fica não, Domar, porque isso aqui é só questão de arredondamento, os valores são pequenos. Aqui vai dar uma diferença, a diferença na corrente, na potência, vai dar se dá uma diferencinha pequena assim, não tem problema não. Ah, não, então tá bom. Obrigado. Certo, então, pessoal, alguém quer mais alguma dúvida aí, pessoal? Alguém quer falar mais alguma coisa? Professor, essa daqui ela vai ficar salva. Eu tava na BR, peguei agora. Não, vai estar salvo sim, já. Assim que finalizar ela, eu disponibilizo aqui. Eu vou disponibilizar sempre disponibilizo sempre ela aqui, ó. Aqui, ó, biblioteca. Isso aqui são webaulas passadas, já vou excluir elas, ela vai ficar aqui, certo? Em formato de link do YouTube. Eu subo ela pro YouTube aqui, ela fica... Não, ela vai estar disponibilizada aqui, sem problema. Ok, pessoal? Alguém quer falar mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Então, pessoal, não havendo dúvidas aí, vou finalizar, então, a aula aqui hoje, certo? Qualquer dúvida ou questionamento, não deixe de procurar, certo? Estou aqui para ajudar vocês no que for preciso e for necessário. Então, vou desejar, então, a todos uma boa noite, então. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Pessoal, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Falou, galera.